Então, muito bem-vindos ao nosso tributo ao Moisés Aguiar. Essa ideia surgiu muito vendo e escutando a Vivi Giangobelli falar sobre esse grande mestre e compartilhando algumas histórias. E a gente pensou, vamos homenageá-lo de alguma forma. E Moisés foi meu professor de nível 1, foi meu orientador de monografia, foi meu grande inspirador aí dentro do teatro espontâneo. E ele foi aquele que eu, muito aluna ainda de nível 1, e li todos os livros do Moisés, vinha também do teatro, né, da Faculdade de Artes Cênicas, e eu disse para o Moisés um dia, Moisés, eu já li todos os teus livros e só sei o teatro convencional, não sei teatro espontâneo, o que eu faço agora? Ele disse, então faz, só está faltando você fazer. Então, com essa simplicidade, com essa, né, com esse grande mestre e grande incentivador, a gente pensou realmente fazer essa homenagem e estou muito, assim, muito feliz que parece que ele encantou muitas e muitas pessoas e vocês estão aqui em forma também de agradecimento, não é? A gente também vai escutar um pouco vocês ao longo da noite e estou até emocionada de ver tanta gente bacana dentro do psicodrama. E vamos fazer uma sociometria aqui pelas reações, ok? Então eu vou perguntar para vocês, quem aqui conheceu Moisés, faz uma reação. Bacana, bacana. Quem aqui foi aluno de Moisés, faz uma reação. Legal. Olha, quem aqui trabalhou com Moisés, quem foi colega, trabalhou em projetos, fez codireção, fez teatro espontâneo junto, quem trabalhou, quem teve essa grande oportunidade de trabalhar com Moisés? E quem não conhece Moisés e veio aqui conhecer um pouco da trajetória e conhecer um pouco a partir das nossas relações, dos nossos vínculos, veio aqui conhecer Moisés, que não conhece, só ouviu falar talvez, ou leu alguma coisa sobre. Quem aqui veio hoje conhecer um pouco da história de Moisés? Legal. Essa mãozinha em cima, amarela, serve para quê? Para pedir a vez de falar. Daí a mãozinha amarela é a única que não baixa sozinha. Você vai ter que ir lá e abrir ela e vai ter que fechar. Isso, é o único emoji aí que não. Na Raquel, por ela exemplo, precisa ser desligada. Na Raquel tem uma. Está ligada. É para desligar? Tem que apertar de novo na mãozinha lá embaixo. Isso, legal, bacana, bacana. Muito bem. E a gente tem aqui uma noite com muitos convidados. E quem vai coordenar a noite? Eu vou chamar aqui para o nosso palco quem vai coordenar essa noite. Vai chamar os convidados especiais e vão compartilhar também muitas histórias. Eu chamo aqui o palco Viviane Giangobelli, nossa queridíssima. Vivi. Deixa eu só ajeitar, é Giombelli. Giombelli, desculpa. Giombelli. Mas tudo bem, Vivi.
Muito bem. Então, fico muito feliz de estar aqui e de dizer assim que essa ideia nasceu por um impulso da Vive, né? Porque você, acho que quem me conhece que sabe que a minha primeira formação foi com Moisés, quando que eu, né, estava recém-formada, né? Conheci o Moisés em 1998, então foi mais ou menos ali que ele deu o primeiro autógrafo, ele conversou comigo por e-mail e tal. Então, assim, estar fazendo agora a formação na Viver, né, que é onde que eu escolhi fazer, porque agora eu quero o título de psicodramatista, né, o título pela FEBRAP. E, assim, ter aprendido algumas coisas com o Moisés, né, me trouxe hoje, assim, eu estando na sala, hoje, ouvindo, o que eu aprendo é sempre novo, porque foi com Moisés que eu aprendi a admirar, por exemplo, alguém que não é do mesmo tipo de pensamento nosso. Em 1999, a gente estava no Hotel Marambaia, em Camboriú, tinha um evento de teatro espontâneo lá. E eu vi o Moisés conversando com a Luísa Ricota, ela uma psicodramatista, ela era mais da área jurídica, mas fazia essa relação com psicanálise. E aí eu chamei ele depois, eu falei, Moisés, por que tu vai conversar com ela? Ela não é psicodramatista como a gente. Olha que metida, né? Então ele falou assim, porque a gente sempre tem o que aprender e eu quero saber o que ela anda fazendo. Né? Então, eram essas lições, como alguém aqui contou, acho que foi você, né, Vivi, que ele disse, não, então faça. Né? Então, o jeito dele mesmo, né, esse jeito aberto. E, bom, e aí, né, nas aulas né, e falando, né, nas aulas na Viver, e quando teve o teatro espontâneo com a Rosane Rodrigues, né, eu saí, tanto falar que eu achei o jeito dela, me lembrou muito como era o Moisés, e foi muito emocionante, eu saí, e a Vivi estava ali fora, ela disse, tu já pensou sobre o tributo? Daí foi a partir ali a gente definiu a data, tá? Porque está fazendo 7 anos que ele faleceu, acho que todos nós sabemos, né? Então, assim nasceu, né, esse tributo. A nossa ideia é fazer isso mais vezes, porque tem muita gente aqui para falar, né, para mostrar, muitas pessoas que não estão aqui hoje, que a gente gostaria que estivesse, né? Bom, então, e aí, né, pensando nisso, eu disse, olha, para começar, eu acho que a gente precisaria convidar o Alexandre, porque é filho dele, porque o Alexandre tem todo o envolvimento, porque o Alexandre já faz teatro espontâneo, e não tem sentido a gente fazer o primeiro tributo sem chamar o Alexandre. Aí depois eu pensei na Gelsi, enfim, né? Pensei em várias pessoas, mas daí me veio a Gelsi, justamente por ter trabalhado com ele nos últimos 20 anos, de ser assim muito próxima, e eu e a Gelsi entramos juntas, né? Na formação, no mesmo dia a gente começou, só não lembro se a gente terminou no mesmo dia, mas a Gelsi, ela aí depois ficou trabalhando com Moisés e tal, e a gente sempre se falando, né? Enfim, e aí, falando com o Alexandre, ele me deu vários nomes, né?
para eu falar, né? Pessoas que ele achava que era do início, e ele me falou da Darclé. E a Darclé, realmente, ela era secretária do Moisés numa empresa de RH, eu acho que é Seabra, depois o Alexandre corrige, porque eu nunca sei. E ela não era psicóloga, né? Claro que ela foi assim, né? Fazendo a faculdade muito incentivada pelo jeito do Moisés, né? E conversando com a Darclé e vendo assim o amor dela pelo Moisés, eu me encantei, né? Para mim, esse tributo é até uma forma de eu elaborar um pouco o luto. Embora já fazem 7 anos eu não pude ir ao velório, e no dia seguinte ainda morreu a minha avó paterna, que, semelhante ao Moisés, também tinha humildade e a generosidade, né? Principalmente aquele jeito simples, né? Então, foi muito forte para mim, né? Essas duas situações. O Moisés foi dia 15 e ela foi dia 16. Então, nós vamos começar, né, agora para abrir, para também dar uma palavra à Andréia, que é presidente da FEBRAP, também a minha supervisora, minha orientadora do TCC, né? E ela vai falar um pouquinho aqui, né? Pode ser, Andréia? Uns minutinhos. Pode ser. Rapidinho, né? 2 ou 3, não tem problema. Muito obrigada, muito feliz. Feliz em especial pelo convite das duas Vives, né? Representando aqui também um coletivo de escolas, né? Então, primeiro eu quero dar parabéns para Viver, para esse grupo que trabalha bastante, né, pelo movimento que nos representa. Então, hoje eu represento, em nome da FEBRAP, as 26 escolas que fazem parte desse coletivo. Então, recebo os parabéns de todos pelo esforço de tantos trabalhos, né, pelo trabalho que vocês estão realizando, né? E, em nome pessoal, assim, queridos, e Gelsi, que eu tenho me aproximado também, né? Então, muito feliz de estar aqui. O que eu posso dizer é que eu conheci o Moisés num congresso, e o que aprendi com ele naquele dia foi que as coisas podem não dar o resultado que a gente está esperando, mas tudo que a gente experimenta vale a experiência, né? Então, eu acho que repete um pouco do que Gelsi vive, do que as Vives já falaram. Mas eu estive no velório do Moisés, foi impactante também, emocionante, e depois nós tivemos em 2016, onde eu presidi o Congresso Brasileiro de Psicodrama, também uma homenagem, e eu trago a história de uma outra amiga que estava lá no Congresso e teve um tributo lá no Congresso, uma homenagem, se não me engano, foi Valéria Brito que fez, um grupo, uma vivência, não sei, mas eu acho que todos que estavam lá dirigindo fizeram. E essa amiga psicodramatista, aluna de psicodrama na época, entrou na sala e depois ela sempre conta que ela nunca chorou tanto por alguém que ela não conhecia. A emoção de todos na sala ficou como uma história, e parece que eu estava lá, porque quando ela me conta, passa a fazer parte da minha história. Então, é um pouco isso que eu acho, que Moisés faz parte da história de quem nem o conheceu, né? E antes que eu me emocione, então, muito obrigada. É muita alegria estar aqui nesse tributo. Devolvo a palavra, Vivi. Falei muito?
Ah, não, tá ótimo. Então, né, antes de passar para Darclé, que vai contar, né, as histórias iniciais, eu vou contar, né, um pouquinho mais, assim, para a gente ir se aquecendo, que a Darclé vem contando as histórias iniciais para a gente, né? Eu só quero saber se ela já está com o microfone ligado, tal, para daí, assim que eu acabar, já passo para ela. Aí tu me dá um ok aqui, Vivi. Darclé, você está conseguindo? Fale alguma coisa para a gente. Você conseguiu ligar o áudio? Não. Pode falar. Darclé? Ela fez o sinal que não. Que não. Ah, que você não pena. consegue, Vivi, dar aquele comando em cima da imagem dela de solicitar abrir o áudio? Talvez ela tenha uma caixinha. Boa, Matheus. Talvez venha uma caixinha e ela consiga visualizar essa caixinha. Certo. Boa. Darclé, se você está escutando a gente, a Vivi está te dando um comando, você tem que clicar em cima do que vai aparecer na sua tela aí. Não apareceu nada? Isso, Oi. abriu. Aí, Ela está com o microfone. Grande, Matheus. Obrigada, Darclé? viu? Oi, Darclé. Oi. Ai, Tudo bem? ótimo. Então, Darclé, tu começa falando antes que dê algum problema, aí tu já conta as tuas histórias iniciais do Moisés. Pode ser? Pode sim. Ai, que bom. Então, vamos lá. Vou fechar o meu microfone e tu parte. Tá. Então, eu conheci o Moisés em 1966, 66, né? Era secretária dele, não era estudante de psicologia e trabalhava com ele no recrutamento e seleção da Sambra, né? Que era uma companhia algodoeira do Nordeste brasileiro, tá? Sambra. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Muito bem, pode continuar. Tá bom. Então, e aí os nossos filhos nasceram mais ou menos na mesma época, depois me casei, né? E tinham muita amizade. O Alexandre até falou, né? Que íamos a congresso e eles iam junto também, os meus filhos e os dele, e a Geni, que é a mãe do Alexandre. E era muito bom, era muita troca. Aí o Moisés me levou a fazer a terapia já no psicodrama com o Fonseca e depois o Domingos Lalaina. E dali eu parti para fazer também a faculdade e o psicodrama no fim do curso. E o Moisés sempre inovador, né? Ele foi para São José do Rio Preto com a família. Lá, ele, além de ser o psicólogo da colônia penal, ele tinha o consultório e abriu também um restaurante de comida chinesa. Veja só, o que o Moisés era super inovador. Lá não tinha ainda comida chinesa. Mas, com o passar do tempo, o negócio não deu certo, né? E nós nos visitávamos, ele voltou para São Paulo e depois abriu a escola de Tietê, que também foi uma inovação. Quem fez lá sabe. Vocês ficavam, durante o curso, hospedados lá, vivenciando o psicodrama, que era também uma coisa muito maior que o Moisés queria inovar. Durante alguns anos funcionou
a escola de Tietê, ele formou lá alguns colegas nossos, né? E então era conviver com o Moisés sempre na inovação. E eu incentivando e ele me incentivando também, porque eu já estudei casada e com 2 filhos, né? E esse foi o nosso início assim maior, que eu sinto que são coisas mais relevantes, né? Outra coisa que ele tentou fazer também lá atrás, muitos anos, foi quando ele era ainda presidente do Conselho Regional de São Paulo, antes de ser o presidente do Conselho Federal. Era o pronto-socorro psicológico. Seria assim, no estilo do CVV, né? Atender as pessoas que estivessem necessitando de um socorro psicológico. Nós fizemos a divulgação na ocasião. Foi também assim uma ideia inovadora, mas que pelas dificuldades, né, que foram aparecendo, infelizmente não deu assim muito certo. Eram diversos colegas que atendiam e que se propunham a dar continuidade à terapia, né? E isso eu participei também, muito tempo atrás, né? E eu penso que é mais nesse sentido, ele sempre inovando, nos dando muita força para todos que iniciavam. Vocês devem ter visto e sentido isso, né, Vivi? Sim, Derclé. Embora eu seja da época aqui ainda da Mogi Guaçu. Sim. Só para dizer que eu sou mais nova, tá? Bem mais nova. Bem mais nova do que o Halmer, por exemplo, né? Sim, mas a convivência com Moisés sempre foi muito boa e eu senti também muito a partida dele assim, né? Fui uma das primeiras pessoas a saber da doença e foi difícil. Foi muito difícil ver que ele lutou bastante, mas não conseguiu vencer toda a luta, né? Mas estamos aqui falando dele e os livros dele contando, né? Tudo que fez, aquilo que estudou, aquilo que pesquisava. Eu sinto que é isso que eu gostaria de transmitir para vocês. O quanto amei o Moisés como um amigo muito, muito grande. Ele, depois da Geni, teve a Miriam, depois a Lúcia, além de outras moças que passaram na vida dele, porque ele tinha mel, né? As meninas gostavam dele. Gente, é isso aí. Tá bom. Derclé, muito obrigada. Bom, beijo para todos vocês. Das coisas que eu lembro do Moisés que mais me marcaram, eu era uma das primeiras a chegar na escola de Campinas, na rua Mogi Guaçu, e eu ficava lá fora, né, até chegar a primeira pessoa para abrir a porta, que normalmente era a Lisete. Um dia ele descobriu que eu ficava ali fora, esperando, e eu passava a noite inteira no ônibus. Eu queria mesmo fazer a formação com ele, né? Era alguém assim de Blumenau indo para a vida e eu tinha que ser com ele. Eu sabia que não era pelo título da FEBRAP, tá? Mas eu queria que fosse com ele. E ele descobriu
ele não gostou, né? Enfim, ele fez daquele jeito, onde é que já se viu deixar uma menina assim e tal, aqui, né? Era bem na esquina, ele me deu uma chave. E aí, todo momento que a gente tinha, porque ele atendia na sexta, aí a gente conversava, daí a gente ia para a Abelha Gulosa. Às vezes a Gelsi chegava também ali, né, naquele intervalo, mas normalmente na sexta eu ia almoçar com ele. Nossa, era tanto aprendizado, e principalmente quando que ele levava o Martim, né? Aí eu ficava brincando com o Martim e tal. Mas tinha umas situações assim, ó, o Martim queria comprar um gibi X lá, sei lá, do X-Men, supor. E ele fez o Martim ver assim, olha, se você comprar esse outro, do Cebolinha, tal, da Mônica, tu vai ter 6 gibis, e desse daqui só um. Daí eu peguei, eu disse para o Moisés, Moisés, por que tu faz isso? Tu tem dinheiro para pagar para ele? Da onde que já se viu? E ele disse, não, ele precisa aprender a ver, né, a relação das coisas. Ele pode escolher, né? Foi com Moisés também, né? Ele me deu várias oportunidades de eu estar nos congressos, ele me chamava para a trupe. O Moisés esteve na minha casa, eu recebi ele na minha casa em Blumenau, e aí eu fiz um doce, eu que fiz toda, né? Eu adoro cozinhar, e aí ele, sabe, falou para todo mundo. Eu achei muito legal a atitude dele, né? De aceitar ficar na minha casa. As outras vezes ele ficou num hotel, que aí eu que cuidava, né? De pegar ele no aeroporto e tal. Eu adorava, né, gente? Adorava, porque era ali que eu aprendi as coisas. Ali eu aprendi como que ele era psicólogo no hospital, né? Como que ele fazia a gestão das pessoas. Então, eu peguei várias coisas ali que eu uso até hoje, tá? Que é aquele jeito dele, né? E bem embasado, né? E eu escolhi ele, mas ele também me escolheu, porque, como vocês todos sabem, o Moisés era muito das escolhas sociométricas, né? E eu fui lendo os livros dele e tal, aí conheci o Luciano, que eu acho que alguém aqui deve conhecer, que fez a formação. O Luciano era um biólogo, e o Luciano foi a Blumenau, ele era de lá, e a gente ficou aprendendo teatro espontâneo com o Luciano. Ele me deu o e-mail do Moisés, e eu comecei a falar com o Moisés. Toda semana eu tinha coisa para perguntar, até que ele me respondeu. Aí ele aceitou me encontrar no Congresso de Campos do Jordão, que eu acho que eu fui uma das únicas pessoas aí de ônibus, né? Eu era ainda estudante e tal, foi o que deu, né? Para fazer. E aí lá eu conheci ele. No ano seguinte ele me convidou para ir para Indaiatuba, aonde eu conheci o Tom, o Wilson, e aí eu me senti super importante, né? Luiz Contro e tal. E aí ele deixou eu convidar 2 amigas, né? Mas eu permaneci no psicodrama e elas não. Então, esse é um pouquinho, um trechinho que eu escolhi. E ainda um detalhe: o dia que ele veio na minha casa em Blumenau, ele pediu se ele podia, se a Carmen Andaló, que era muito amiga dele, da Arclé também, né? Se ela podia ficar lá. Nossa, eu achei o máximo, né? Porque eu já conhecia a Carmen, assim, tal, mas ela nunca dava bola para mim, né? Bom, então é isso, né? Para a gente não se estender, teria 1000 outras coisas, mas eu acredito que nós todos temos muito a compartilhar. Agora a Vivi vai passando um vídeo, enquanto a Gelsi já vai se preparando para entrar.
É o slide, Vivi? Isso mesmo, Vivi. Você quer que eu comente? O legado de um psicodramatista. Tributo a Moisés Aguiar. Essa foi uma das... Oh, pode falar. Essa foi uma das frases, né, que eu escolhi, que está nesse livro aqui, né, que agora eu estou pegando com calma, estou lendo ele, degustando, né? No palco psicodramático, as histórias que se constroem, seja com base em relatos a respeito de eventos registrados na memória dos participantes, seja por meio de personagens e situações ficcionais, revelam analogicamente a realidade que se quer conhecer ou transformar. Que diz, né, que ele se formou na USP em 1965. Desde então, ele trabalhou em várias áreas da psicologia, na clínica, iniciou sua formação em psicodrama, né, tendo a sua vasta obra se tornando mundialmente reconhecida na área do teatro espontâneo. Isso, né, a gente fez esses slides muito porque nós temos entre nós psicodramatistas iniciantes, né? Então a gente também queria contemplar isso, né? Como a Darclé já nos contou, né, ele atuou pela regulamentação da profissão, foi presidente do CFP, desenvolveu a Escola de Teatro Espontâneo, participou da construção de várias escolas de psicodrama e integrou o Instituto Rio Pretense de Psicodrama. Publicou diversos livros, né, e também muitas publicações, seria impossível a gente colocar todos os que ele colocou aqui, né? E o Psicodrama e Emancipação, né, é o que eu acho, assim, humildemente, né, que é um dos que ele conta ali toda a história, ele faz todo um questionamento, né? Ele vai, como muitos de nós, né, sabemos, ele vai explicando o que cada um quis dizer com aquelas palavras, né? E ali está o Moisés, né? Com efeito, há pessoas mais, outras menos espontâneas, há situações que favorecem mais do que outras a espontaneidade, há diversidade relacionada, inclusive, com os papéis que estejam sendo jogados, e tudo isso precisa ser apreciado cuidadosa e meticulosamente. Acho que isso é muito ele, assim, o que ele passa, né? Muito bem, agora podemos ir para a Gelsi. Muito obrigada, Vivi. Olá, pessoal. Então, um grande prazer também falar sobre isso tudo que eu amo tanto, que é o psicodrama e teatro espontâneo. Como vocês estavam contando, também vou contar um pouco da coincidência ou sincronicidade, não sei, como é que eu fui parar nessa turma aqui que eu adoro. Imaginem que eu trabalhava na área de treinamento de pessoal do Banco do Brasil, em Bauru. E eu estava já me aposentando, eu acho, e alguém deu de presente uma vaga cortesia num curso de criatividade, falou a garota. Lá num grupo de profissionais de RH que a gente tinha lá em Bauru. Diz que era um curso de criatividade, é meu, eu quero estudar criatividade. Fui lá. Diz que era no sábado de manhã, que o curso era o sábado e o domingo. E eu fui lá no local no sábado de manhã, o curso já tinha começado na sexta. Eu falei, vim para o curso de criatividade. E um senhor de bermuda, de chinelo, muito informal, falou, mas criatividade? Como que é isso? É um curso de criatividade, ganhei essa vaga cortesia e estou muito interessada nesse assunto. Olha, você pode ficar, acompanha aqui a gente, que você vai aproveitar muito para a criatividade. Mas o nome do curso é Curso de Especialização em Teatro Espontâneo e Psicodrama. E o nome dele era Moisés Aguiar.
Eu fiquei no curso, acreditei nele. Eu não sabia o que era psicodrama, nem teatro espontâneo, imaginem naquela época. Conhecia muito de educação, de treinamento pessoal e tudo aquilo, e de marketing, mas nada de psicodrama, né? Assisti aquele curso, participei daquele fim de semana, e no final eles perguntaram: então, o que você achou? Eu falei: não entendi direito. E você vai querer fazer os próximos encontros? Eu falei: ah, com certeza, vou querer fazer os próximos encontros. Nunca mais larguei. Hoje, essa é a minha principal atividade, pelo menos aquilo que eu mais gosto de fazer. Imaginem que hoje eu estou até na coordenação do Psicodrama Público de São Paulo, junto com o Pedro, com a Valéria, a Andréia, a Xê, a Cláudia, a Mariângela. Todos nós estamos lá atuando nisso direto, né? Porque ou a gente está dirigindo, ou está convidando, ou está escrevendo um artigo, enfim, tantas atividades ligadas a isso, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu numa época que Tietê eles não estavam mais em Tietê, imagina, foram fazer um módulo em Bauru, estava meio que itinerante. E eu também estava numa fase de transição da minha vida, que eu estava me aposentando e entrando numa nova era mesmo, né? Porque foi um curso muito interessante, foi a melhor coisa que eu estudei na minha vida durante 2 anos, frequentando primeiro em Capivari, depois lá em Campinas, logo, acho que foram poucos encontros em Capivari, logo nós fomos para Campinas, lá na Rua Mogi Guaçu, onde a gente se hospedava, né? Os que vinham de fora até se hospedavam naquela casa, e lá a gente aprendia. E tinha concomitante com o curso, tinha também uma trupe, que era de outras pessoas, pessoas já formadas. Eu acho que o Halber já fazia parte, se não me engano, e tinha até um músico, tinha um ator profissional. Eu achava aquela trupe o máximo, tinha muita vontade de participar. Mas eu tinha o curso ainda por fazer e fomos lá. Vocês me pediram para falar um pouco sobre o que a gente, qual era a construção teórica, né? Aí eu comecei a lembrar de alguns conceitos que eu achei muito importantes, que era assim o que fazia toda a diferença. Por exemplo, o Moisés estava se voltando nessa época mais para o teatro e menos para a psicologia. Ele tinha até umas ideias, falava algumas coisas sobre a estética, a importância da estética teatral. O que a gente lia? A gente lia sobre improvisação teatral, de Sandra Chakra, Viola Spolin, tinha jogos teatrais, Ingrid e Cordella, tinha o Richard Courtney e Grotowski, sobre teatro pobre. Tudo isso era o que a gente lia, o que a gente estudava, o que permeavam os conceitos que iam se desenvolvendo naquela época. Aí olha só umas frases que eu achei em um escrito que foi feito até porque a gente foi fazer um trabalho numa empresa, depois, com a trupe. Ele escreveu assim: o teatro espontâneo, enquanto manifestação artística situada no campo das artes cênicas, é uma produção dramatúrgica improvisada, com participação da plateia na formulação do texto. E nos objetivos tem a produção artística como oportunidade de desenvolvimento humano. Aqui, o conceito do psicodrama como terapêutico se ampliava para desenvolvimento humano. Então, já tirava o foco da doença para o desenvolvimento pessoal, humano, social, etc. Isso era um ponto que chamava muito a minha atenção, porque tinha uma ampliação de conceito. Já não era uma coisa só, já era muito mais do que isso, né? E falava no conceito de relações humanas mais saudáveis, quer dizer, era voltado mais para a saúde do que para a doença. Tinha uma outra coisa também que ele falava sempre, que era um livro do Jacques Rancière, O Mestre Ignorante. Uma história de um professor que foi dar aula na Holanda, mas ele era francês, os holandeses não sabiam falar francês e ele não sabia falar holandês, e ele achou um livro do mito grego, do Telêmaco, que era bilíngue,
e começou a ensinar assim. Então, isso era para dizer que o professor não precisava saber tudo do conteúdo, mas precisava inovar, podia ensinar, que o importante era saber ensinar. Isso era um aspecto que eu acho assim filosófico, né? A coisa do educador que nada sabe, mas tudo ensina, que tem a ver também com o Rubem Alves, vizinho lá de Campinas, né? Tinha uma outra ideia, que era a ideia do curso aberto. Essa eu acho que já vinha desde Tietê, que os alunos iam entrando a qualquer momento. Não precisava esperar o começo do ano, algo assim. Sempre tinha alunos antigos e alunos novos. Tinha um rodízio mesmo. Os alunos novos já eram convidados a logo dirigir uma sessão de psicodrama, sem saber nada do que a gente ia fazer. E isso era proposital mesmo, para que a gente não entrasse na conserva cultural, né? Não ficasse só naquilo que a gente costumava fazer, e ouvisse o novo que estava trazendo ali para a gente, o que a pessoa entendia de psicodrama e o que podia trazer. Então, tinha esse conceito de obra aberta, que também acontecia na sessão psicodramática, que ele dizia que a gente não podia nunca ter uma conclusão e nem dar conselhos. Era para a gente terminar a sessão psicodramática deixando em aberto para que a pessoa fosse para casa e refletisse e tirasse as suas próprias conclusões, concordasse ou discordasse, como fosse, de maneira de mente aberta mesmo, né? Isso era mais uma maneira de abertura. Então, esses conceitos da obra aberta, do curso aberto, do saber próprio de cada um, e esse desejo de caminhar em direção à estética teatral como força terapêutica e de desenvolvimento pessoal. Isso é que levava a gente a inovar cada vez mais no que a gente fazia lá nas sessões psicodramáticas durante o curso e também na trupe, que existia concomitantemente, que eu estava contando para vocês agora há pouco. Aí nessa trupe, a gente ficava tentando fazer coisas novas, sabe? Tentando fazer coisas diferentes. A gente tentava dramaturgia, playback, play-on. Play-on, gente, era horrível. Uma pessoa contava, pois o Halmer tá chorando de rir. A pessoa contava o seu fato, a sua história, e os atores representavam ao mesmo tempo. Era horrível. Outras coisas davam certo. E a gente fazia cenas incríveis naquela época. Eu lembro da Ana Du, que tinha uma força cênica muito grande, o Halmer, a Regiane, que não veio hoje, e a Marta também. E a gente ia inventando, ia fazendo essas invenções. Tinha uma apresentação da trupe que era aberta ao público, uma vez por mês, se não me engano, fora algumas vezes que a gente ia em outros lugares fora. Nessa sessão aberta, a gente tinha um tema, como nós temos hoje no psicodrama público, né? Tinha um tema, a gente punha alguma coisa inquietante, uma frase geralmente ligada a questões sociais, tal, ou questões que estavam no pensamento da gente ou das pessoas em volta, né? Aí as pessoas chegavam com vontade de discutir verbalmente o assunto. E a gente começava a deixar vir a discussão verbal. Começamos a fazer pequenas cenas, intervenções cênicas. E isso foi evoluindo. Nós fomos melhorando em conjunto, né, todos nós. E claro que o Moisés também teve muito do método, né, de agrupar tudo isso e sistematizar esse novo formato, que é o Teatro Debate. O Teatro Debate é muito interessante. Não sei se todo mundo já conhece, mas já acontece há bastante tempo, né? Como que é? O pessoal começa a discutir verbalmente, o público. Aí os atores vão fazendo pequenas cenas espelho, que espelham ou a dinâmica do grupo ou o assunto que está sendo tratado. Essas cenas espelho alavancam a discussão progride, vai aumentando, vai se aprofundando. E os atores o diretor vai mesclando pessoas da plateia com atores, e depois os atores saem e deixam que só pessoas da plateia construam uma cena maior com o protagonista e tudo mais. Então, esse formato que vem da discussão verbal para a discussão cênica
foi a grande inovação que partiu ali da trupe, que foi sistematizada pelo Moisés. Ele logo, nós todos publicamos um artigo na Revista Brasileira, não é? Depois o Moisés publicou outro, por quê? Ele foi para o Chile e deu curso de teatro-debate lá para o povo um tempão. Então, eles faziam tanto quanto nós aqui no Brasil. Quando a gente se encontrava em fórum no Uruguai, na Argentina, a gente podia contracenar, porque a gente tinha a mesma maneira de trabalhar cenicamente no teatro-debate. E tinha também pessoas na Argentina que aprenderam com ele. E quando vocês sabem que tem um fórum de teatro espontâneo que acontece a cada 2 anos, mais ou menos, cada vez um país, né? Eu tenho ido em quase todos. E tem muita gente que faz hoje, na Argentina, no Chile e no Uruguai, fazem o teatro-debate. Isso é muito bacana, porque tem mais teatro-debate nos outros países da América Latina do que no nosso aqui, que é o Brasil, né? Mas o teatro-debate é algo que me apaixona muito, que eu gostaria de fazer até muito mais do que eu consigo, porque a gente depende sempre de ter uma trupe. Como funcionava o teatro-debate? Vou contar para vocês. O primeiro tinha a discussão verbal. Aí a trupe, no mínimo 3 pessoas, né, ficava de prontidão, prestando atenção no grupo, atenção total no grupo e no que se discutia. Entra um primeiro ator e age totalmente de improviso. Só pela escuta do grupo, quando ele entra, que ele sabe que está no momento de falar alguma coisa, mas não participa verbalmente. Então entra e começa uma cena. Esse é um protagonista de uma cena. Entra um segundo ator com um conflito. Ele tem que fazer uma contraposição para surgir algum conflito. E aí vem um terceiro logo e mostra o conflito. Esse é o conflito. Com isso, ele está alavancando para o primeiro que trouxe a questão terminar a cena. Tudo isso em poucos minutos. São cenas rápidas, de poucos minutos, para que a plateia possa continuar a sua discussão. E depois, conforme eu já estava dizendo, vai saindo, os atores vão saindo e vão entrando as pessoas da plateia e culmina com uma cena protagônica ou não, conforme o grupo, conforme o que se discute, que como vocês sabem, o psicodrama nunca é só o que a gente quer, é sempre muito mais o que o grupo acaba trazendo e se resolvendo, né? Aí, isso tudo que é o teatro-debate que eu vim trazer para vocês. Então, mais tarde, o curso se misturou com a trupe. Depois daquela era de Campinas, Moisés começou a fazer trupe e curso, tudo junto, em São Paulo. Aí quem queria fazer curso de teatro espontâneo participava de uma trupe, fazia ensaios de improvisação, né? Treino de improvisação, de enredo, de direção, e com isso se formava em teatro espontâneo. Era um outro formato, completamente novo, porque essas pessoas também participavam de apresentações fora dali dos ensaios, né, em outros lugares, entidades ou até empresas acontecia. E essa época também durou bastante e teve muito desenvolvimento. Até eu estou olhando para a Maíra aqui, estou lembrando que ela e a Vivi Barreto e mais alguém publicaram um artigo sobre teatro-debate, que está lá na Revista Brasileira Psicodrama. Olha, explica muito melhor do que eu expliquei aqui para vocês hoje. Eu achei que esse artigo explica muito bem o que é o teatro-debate. Parabéns para vocês. E aí, como o teatro-debate foi ensinado também em outros países, hoje acontece de eu ir nos fóruns e encontrar gente da Argentina que faz teatro-debate, do Chile e do Uruguai, né? Nós temos um colega lá no Uruguai que dá até um curso, o Miguel Trabol, de teatro-debate, justamente, e tem uma trupe e tudo mais. E isso tudo é o que cresceu, todo esse desenvolvimento do que era o psicodrama, o teatro espontâneo, de como as coisas vão virando mais para cá ou mais para lá e seguindo outros caminhos, e como se dá
tudo isso que proporciona o que a gente pode fazer hoje, o que a gente vem fazendo, não é? E quando fui naquele primeiro curso lá que achei que ia ser de criatividade, eu não fazia ideia que seria a minha principal atividade na vida, a coisa que eu mais gosto de fazer. E para mim, estar aqui com vocês todos, eu conheço tanto de vocês e amo de todo o coração, é assim um prazer maravilhoso. Obrigado, gente, por me ouvir um pouquinho. Obrigada, Gelsi. Nossa, quando tu fala assim, eu adoro esse teu jeito de contar história, né? Você vai, consegue pegar e tal. Muito bem, agora chegou a hora de a gente ouvir um pouquinho o Alexandre. Tá por aí, Alexandre? Eu vi que ele tinha fechado a câmera. Tô por aqui, sim. Ah, Só para não poluir a imagem. tá. Bom, a encomenda da Vivi, da minha fala, é uma coisa talvez um pouco mais, trazer um pouco mais, uma experiência um pouco mais pessoal, né? Nosso filho dele, e embora eu não seja psicodramatista, né? Eu sempre escutei muita história, né? Acabei lendo também o livro dele, né? E assim, dentro desse universo do psicodrama, né? Uma história interessante é que como que eu me envolvi com o teatro de reprise, né? Ele tinha trazido aqui para o Brasil uma experiência de playback theatre, né? E aí o Ferrara, na época, gostou, tinha se inscrito lá num evento, falou, vou querer fazer esse playback theatre lá. E o Ferrara participava de um grupo de teatro, né? Um grupo de psicodramatistas, exatamente estudando teatro, né? Acho que a Rosane está aí também, acho que a Rosane conhece essa história, né? E aí precisavam de um músico, né? O Ferrara falou, como é que eu faço para conseguir um músico? Aí o meu pai me indicou, né? Na verdade, eu toco violão e canto como músico amador, na época eu cantava no coral da USP e tal. E isso é uma coisa que eu faço até hoje, né? Hoje estou na trupe, não com a mesma dedicação que eu tinha antes, né? Mas é uma coisa que me moldou muito, né? Hoje, acho que assim, tem coisas que eu percebo que eu faço diferente na minha vida profissional, por exemplo, que tem a ver com isso, né? Embora não seja psicodramatista, acho que essa valorização do coletivo, né? A valorização da inclusão, né? Um pouco do inconformismo, né? De dizer assim, bom, né? Como é que a gente pode contribuir que as pessoas sejam melhores, que o mundo seja melhor, né? Acho que isso é uma coisa que ficou muito, né? Eu sou professor também, acho que eu aprendi muito com ele essa coisa de ser professor, né? Né? Coisa de usar metodologias ativas, essa coisa de inverter, né? De pôr a pessoa para fazer primeiro, depois ver como é que, né? Qual é a sensação, né? Valorizar os sentimentos das pessoas, entender que as pessoas, né? Os alunos, tanto os alunos, os professores, os colegas, minha equipe e tal, tem sentimentos, né? Acho que isso é coisa interessante, né? A coisa da política também, né? Ele era um ser político, né? E isso vem desde o tempo que ele era estudante, né? Foi militante político enquanto estudante, né? Sempre preocupado com as questões sociais. Acho que tem uma coisa que não sei se todos sabem, ele foi pastor, né? Protestante. A gente, né? Meu avô, né? O pai dele era pastor protestante, a família toda protestante. Ele chegou a ser pastor. E uma vez eu achei uma coisa interessante, uma dissertação de mestrado sobre a relação dos protestantes com a Revolução de 1964, o golpe de 64, né? E é interessante que essa dissertação ela recupera alguns textos, né, que o meu pai escreveu, ainda enquanto, né, enquanto uma pessoa da igreja, né,
e falando, olha, né, por que a gente não faz, por exemplo, trabalhos sociais junto com os católicos? Eles são cristãos também, né? Quando a Vivi falou aquela coisa de entender o diferente, né, conversar com os diferentes, né? Eu acho que tem essa história, né? Eles né, o pessoal faz um trabalho social bacana, por que a gente não pode fazer juntos, né? Não é cristão. Já enfrentando questões como, por exemplo, os aspectos à esquerda da política, né? E o conflito que isso tinha dentro da igreja, né? Então, eu também escrevia sobre isso, né? Então, acho que essa coisa dele ser pastor também, eu percebo que molda um pouco ele, né? Essa capacidade de agregar a gente, né? Acho que tem um pouco disso também, né? Em casa, a gente acabou não... Depois ele acabou se afastando da igreja, né? Né? E a gente em casa acabou não tendo essa experiência, né? Da igreja. Fomos criados, né? Fora, claro, a família continuava e tal, a gente respeita tudo, mas a gente não teve essa criação, né? Eu acho que tem essa questão da preocupação dele com o desenvolvimento das pessoas, né? Comigo também foi assim, né? Quando eu comecei a tocar violão, né? Tinha uma questão lá, se eu, lá com meus 12 anos, vai aprender música, ele conversando com minha mãe, na época já estavam separados, né? E aí vai aprender a tocar flauta, vai tocar piano, violão. Aí eu falei assim, não, o negócio é violão, porque violão vai dar mais liga no social, ele vai conseguir, né, se relacionar mais com as pessoas. A flauta é um negócio meio, né, mais erudito, mais individual, né? O violão é mais... Vai lá. E o Luffy foi super bom, né? Acabou que isso me moldou bastante, assim, né? E abriu muitas portas, né? As coisas de abrir portas, uma coisa importante, né? Sempre foi o cara de abrir portas, né? Quando eu fui entrar no ensino médio, ele falou, olha, nós vamos fazer um esforço, vou te pagar uma boa escola particular, né? Porque isso vai, né? Você tem condição de aprender, eu sempre fui um bom aluno, tá? Então, mas era um esforço na época, né? Ele ficou muito bravo comigo quando eu passei no vestibular e eu não imediatamente o comuniquei da notícia, né? Eu levei uns 2, 3 dias, sei lá, porque a gente não tinha se encontrado, né? E aí, na conversa, né, então, passei no vestibular. Como assim? Você passou não me ligou, não me falou, né? Falei, nossa, né? Verdade, né? Né? Mas ele sempre me acompanhou muito nisso, né? Que mais? Difícil, né? É muita coisa, né? Eu acho que as Alexandre, pessoas aqui, todo mundo aqui tem muita história para contar, né? Eu acho que assim, quer dizer, tem pessoas que estão vindo para conhecer, né? Mas eu vejo aqui, né? Um monte de pessoa que hoje eu estou menos, né? Por questões profissionais, familiares e tal, acabo tendo menos contato com a turma do psicodrama do que eu tinha, do que eu já tive, né? Mas acho que isso, sempre tem tanta história para contar. Diga, acho que quem queria falar, a Vivi? eu queria te perguntar, às vezes assim, né, quem é filho de alguém que tem uma grande, né, um grande conhecimento, como que é o Moisés, que tem muitos admiradores, muitas pessoas que o seguem, como é ser o filho do Moisés Aguiar? Tem algum peso? Alguma vez tu sentiu esse Eu peso? acho que eu acho que não tem peso porque eu não segui a mesma trilha profissional, né? Imagina o filho do Pelé quando foi jogar futebol não foi nem ser jogador de linha, né? Foi ser goleiro, né? Tamanho peso, né? Né? É, que era para, né, diminuir as comparações, né? Acho que não foi isso, obviamente, que me levou às minhas decisões profissionais, né?
Mas, não, acho que assim, o meu sentimento é de orgulho, né? Quer dizer, Tá. eu tenho noção do tamanho da obra, das coisas que ele insistia muito, né? Quer dizer, a história de criar um curso de psicodrama do jeito que ele achava que era, né? Do jeito que ele acreditava, né? Eu acho que isso é uma sensação de orgulho, não é de peso, não. Alô, Alexandre. Diga, Oi. quem está falando? Eu tenho uma historinha com Moisés, que é quando o Martim nasceu, né? O seu pai é corintiano, como você é corintiano, Sim, fanático. e E o o Martim também. Moisés... mas você não soube que quando ele nasceu, e a Miriam é palmeirense, fanática. Aham. Quando o Martim nasceu, eu fui visitá-lo no hospital, eu levei uma camisa do Palmeiras para o Martim. Seu pai escondeu essa camisa e correu comprar uma camisa corintiana. O Moisés correu para comprar uma camisa corintiana e pôs o Martim. E eu sei que vocês são corintianos fanáticos, né? É, então, mas você sabe que assim, a minha esposa também é palmeirense, né? Então aqui tem esse conflito também, né? Mas o meu filho, no começo até se disse corintiano, mas depois ele acabou mudando para ser São Paulino, né? E, e aí eu descobri coisas que eu não sabia. O meu avô materno era São Paulino, né? Isso eu sabia, né? Porque eu convivi com ele um pouco mais de tempo, né? Mas o meu avô paterno, pai do meu pai, também era São Paulino, né? E isso, na verdade, de verdade, eu vim descobrir depois, quase já, pouco tempo antes dele falecer, que a gente conversou sobre isso. Mas seu irmão é fanático também, né, o Martim? Martim é torcedor de sair na rua com a camiseta. Ele pôs a camisa do Corinthians e não largou mais. Nem sei onde está aquela camisa do Palmeiras. É, de verdade, o meu filho também ganhou, porque a família da minha esposa é inteirinha palmeirense, assim, também super, super fanáticos. Ele também ganhou um uniforme do Palmeiras quando nasceu, mas eu também não deixei, não. A Genora, a camisa está muito bem guardada, viu? Aí, Miriam! É a Miriam. Aham. Ela Está está muito guardada, bem guardada. Miriam? E Martim foi fotografado com ela. E eu sempre ameaço ameaço ele com essa foto. Ah, é? Tem de publicar essa foto, então. Não, eu tenho que usar em bons momentos. Ela está muito bem guardada. Ah, legal, Miriam. Um beijo para você. Para você também, Agenor. Muito bem. Muito bem, Alexandre, quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Eu acho que eu preferia ouvir um pouco mais as pessoas, né? Acho que Não? essa coisa, né? Eu acho que essa coisa para ser mais inclusiva, né? A Genô começou, a Miriam também. Eu acho que tem muita história para contar, né? Quero aproveitar Muito bem. então e agradecer a Miriam, porque ela recebia a gente na casa dela, ia todo aquele povo para lá, às vezes a gente se hospedava na casa dela, da Carla, vocês dividiam com os outros vizinhos lá do condomínio, e a gente fazia muita festa, além de estudar bastante também lá no curso de teatro espontâneo e psicodrama. Miriam, obrigada por bons tempos. Beijos. Muito Já que bem. você convidou, Alexandre, eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu estou sentindo aqui há muito tempo e eu vou precisar sair daqui a pouquinho, que eu ainda tenho um atendimento. Você está muito parecido com o seu pai e foi uma coisa que me surpreendeu muitíssimo.
porque eu nunca achei você parecido com seu pai, né? Quando eu convivi com você, você era muito, muito, muito jovem, e foi muito bom ver você. Legal. Obrigado. Outro dia teve o aniversário Claro de que muito 80 mais anos bonito de do uma que o seu tia. pai, mas assim, o jeito, né? Lembrando É. ele, o jeito dele, né? A risada, o jeito do olhar. Então, e os cabelos brancos a essa altura, mas enfim. Com essa história de a gente fazer muito evento online, eu me enxergo às vezes, né? E aí, às vezes, eu me pego fazendo uns trejeitos e falei, opa, isso é uma coisa dele. Pois é, que coisa, gente. E outro dia teve um aniversário de 80 anos de uma tia minha, irmã dele, e uma das minhas tias, a tia Margarida, ela olhou para mim assim e chorou. Pois é. De achar que eu estou parecido com ele. Então, queria te dizer isso, te agradecer. Agradecer a Vivi pelo convite e você por estar aqui, e a gente poder matar um pouquinho de saudade. Muito bem, que bom, Valéria, que você veio. Eu também quero falar uma coisinha, Vivi. Sim, claro, Derkley, pode falar. Eu achei assim o Alexandre muito, mas muito parecido com Moisés. Me emocionou. É o jeito dele falar, é o jeito de rir, é até a gesticulação. Está muito parecido com o Moisés que eu conheci lá atrás, né? Bem jovem. Mas está mais bonito que o Moisés, viu, Alexandre? Beijo. Obrigado. Beijo. Saudades também das crianças que a gente encontrava. A Tatiana e o Valtinho. Eu também queria falar. Pode? Diga. Então, Pode. Eu vou, acho que, juntar um pouco da minha fala na fala da Gelsi, né? Porque eu sou um dos que acompanhou o nascimento do Teatro Debate, né? Eu, a Anadu, a Gelsi, a Rejane, que não está aqui, a Lisete, eu não sei se a Lisete está aqui, né? A Marta. A gente viu o nascimento do Teatro Debate, né? E a gente ficava pensando na época, que loucura é essa, né? Mas o que eu queria trazer está além do Teatro Debate. É um momento em que o Teatro Debate já está aquecido, e é quando eu estou nascendo como sexólogo, né? O Moisés acompanhou todo esse momento, né? Foi uma transição doída até, porque o me tornar um psicoterapeuta com enfoque na sexualidade parecia que estava me roubando do psicodrama, né? Eu mantenho o psicodrama ainda como a minha principal referência teórica no atendimento no consultório, né? Mas naquela ocasião, por conta do mestrado que exigia muito, por conta do curso de especialização na área de sexualidade, a sensação que eu tinha era de estar sendo arrancado, né? E o Moisés, com todo carinho, com todo cuidado, com toda a proteção que ele sempre tinha, né, com os seus elementos de trupe, que ele era uma grande galinha, ele abria as asas ali, protegia a gente, né, de um monte de coisa. Ele foi acompanhando esse nascimento profissional meu, né? Eu fui para a área de sexualidade realmente por um desejo muito forte, muito intenso em mim de trabalhar nessa área. E eu queria compartilhar com vocês que hoje eu sou responsável em 4 cursos de pós-graduação na área de sexualidade humana pela aula Psicodrama e Sexualidade, né? Eu dou aula em 4 cursos, eu falo sobre o psicodrama, sobre a utilização do teatro espontâneo, mais especificamente, né, em casos de sexualidade humana. Sou chamado para falar a respeito disso, e tudo isso eu devo ao Moisés. Nós escrevemos um artigo juntos, né? Foi a várias mãos,
né? A Gelsi também, a Anadu, que está aqui também, é uma das mãos que escreveu um texto sobre teatro espontâneo e sexualidade, e é o texto que norteia até hoje o meu trabalho, né? E queria contar para vocês uma coisa interessante. Eu não tive a oportunidade de me despedir do Moisés, né, no velório. Eu acho até, na verdade, que isso é tão importante para mim, porque fica sempre a sensação de que a qualquer momento que eu precisar, ele está ali do lado, né? Ele pode ser buscado, ele pode ser procurado, consultado, né? Ele foi meu supervisor durante um tempo. Então, assim, fica uma sensação de segurança, né? Ele está ali. Eu não me despedi dele, ele está ali. Então, eu não sei o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, né? Tem gente que fala assim, epa, precisa elaborar esse luto, né? Mas não tem luto, né? Ele está ali do lado, ele não foi, né? Ele continua presente. Ele continua presente nos escritos, na minha memória, nas minhas lembranças, no meu afeto. Ele continua presente quando eu vejo a Gelsi, eventualmente, e que eu vejo que ela está tocando esse trabalho lindamente. Ele está presente quando eu ouço, vejo notícias e informes da Anadu. Ele está presente quando eu vejo a Regiane cantando. Gente, vocês não têm noção de coisa linda, né? A Regiane cantando. E ele está presente também no meu momento como cantor, né? Eu também estou hoje com uma carreira de cantor, né? É o plano B, e ele é o plano B. Um dia será o plano A, mas ele está presente nisso, né? Porque ele incentivava, ele falava, vai. E eu vou falar para vocês hoje uma parte que sempre foi tão dolorida para mim e que hoje é tão tranquila graças ao Moisés, né? Que é a questão da homoafetividade. O Moisés foi a primeira pessoa que abriu os braços, acolhendo e falando assim, você não é menos profissional porque você é homoafetivo. Você não é menos ser humano, menos homem porque você é homoafetivo. Né? E ele foi a primeira pessoa que abriu essa porta. Então eu vou ter sempre uma eterna gratidão a ele por fazer de mim essa pessoa forte e firme que eu sou num universo machista que não acolhia homoafetivos, né? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, a minha profunda gratidão e dizer para vocês que para mim ele está ali do lado. A hora que eu precisar, ele atende ao meu chamado. Muito bem, muito obrigada, Halmer. Vê que, né, o compartilhar já foi surgindo, as ressonâncias. Fala, Tom. Halmer, fiquei muito emocionado com o seu relato. Quero agradecer a você pelo presente que é você trazer sua emoção para a gente, a de Valéria, a de Gelsi, é sempre um presente a gente receber isso. Eu entrei em contato com o Wilson Castelo. Wilson Castelo, ele não entra em contato com a internet, mas ele mandou, eu queria ler um texto que ele mandou para mim hoje, meio-dia, para que eu pedi a ele que ele redigisse para eu ler para vocês. Diz Wilson Castelo: quando conheci Moisés Aguiar, ele enviara-me um artigo seu onde antevia na palavra primícias a sua formação religiosa no Evangelho protestante. Na convivência dos anos seguintes, pude conhecer o sentimento que aureolava como pastor de almas. Assim eu vi a sua figura de mestre. Nesta linha, Moisés era o professor, o criador de ideias e de ideais. Pelas suas iniciativas dentro do movimento psicodramático, ele permaneceu rente ao espírito moreniano e marcou sua presença em São Paulo e no Brasil. Honra-me participar desse tributo à sua memória e, ao fazê-lo, permito-me lembrar que Moisés, abrindo as portas de sua casa para uma reunião semanal aleatória nos temas, para quem se dispusesse ir ao encontro de novas amizades. Sempre criativo, que sua luz nos seja útil. Wilson Castelo. Como eu escrevi no dia 15, no dia da morte dele, eu disse que eu vivi pouco com Moisés, eu convivi pouco com Moisés, mas eu vivi muito com Moisés.
porque as poucas vezes, as várias vezes que eu tive com ele, nunca teve jamais a intensidade que vocês tiveram em frequência, mas teve intensidade em repercussão. A primeira vez que eu entrei em contato não foi com Moisés, foi com o mestre Ferrara, que está presente aqui, não sei se ainda está presente aqui, mas estava aqui. Quando Ferrara, desses momentos em que a companhia do Teatro Espontâneo não pertencia à FEBRAP, e Ferrara é convidado para encerrar um encontro de professores da FEBRAP quando Luiz Amadeu Bragante era o presidente. Então, essa bomba caiu na mão de Ferrara. Ferrara teria que encerrar como uma entidade não federada e tinha que encerrar uma programação de uma entidade federada. E eu fui protagonista dessa... Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o Teatro Espontâneo como protagonista sendo dirigido por Ferrara. A partir daí, eu entrei em contato com Moisés num curso que ele deu em Aracaju. Cibele Ramalho levou ele para lá. E aí, conversando com ele, eu não vou me estender muito, não, porque as coisas perdem o aquecimento quando a gente conversa muito. Mas eu dizia sempre a Moisés algumas coisas. Uma delas é que eu sempre achei o nome dele uma redundância. Um Moisés está a guiar é uma redundância. Né? Todo Moisés está a guiar. E a outra coisa, e isso para mim é a grande marca de Moisés em relação ao psicodrama, quando ele dizia que o teatro espontâneo era o guarda-chuva, era o contrário do que os livros todos colocavam, de que o teatro espontâneo era um instrumento de sociatria. E ele colocava exatamente o contrário, que o teatro espontâneo era o guarda-chuva onde todas as coisas se abrigavam. Porque essa é uma visão. A outra coisa é aquilo que naquele encontro do Fórum Teatro Espontâneo que teve no Memorial da América Latina, teve um debate que era exatamente sobre isso, sobre o teatro espontâneo está caminhando para ser arte e deixando de ser psicodrama. E Moisés tinha uma frase que eu vou encerrar, porque eu acho que ela é sempre presente nos dias de hoje. Ele me disse várias vezes que o psicodrama estava sendo cada vez mais psico e cada vez menos drama. Ele estava se psicologizando demais. Ele estava se transformando num instrumento terapêutico e perdendo o viés que o diferenciava. E essa frase, para mim, é a frase mais marcante de Moisés como norteador de como um psicodramatista deve lidar. Então, quero agradecer exatamente a participação, agradecer o Wilson por ter entrado, ter acedido dessa mensagem, e agradecer Moisés como Halmer. Não sei, eu acho que Moisés é um mestre. É só isso. Obrigado. Fala, Júlia. Eu queria pedir para quem quer falar, compartilhar, porque a gente tem um tempo, né? Assim, que não, a gente não quer se estender muito, a gente tinha pensado até às 9, né? Pelo jeito, né? Talvez se estenda um pouco. Quem quiser falar, já levanta a mão, né? Que aí fica mais fácil para a gente pensar no tempo. Pode falar, Júlia. Boa noite a todos e a todas. Eu quero fazer um comentário sobre o Moisés, que não é do Moisés psicodramatista, é do Moisés escritor. Eu sempre tive uma pergunta que eu fiz muitas vezes ao Moisés e ele não me entregou o segredo. Moisés, como que você consegue escrever tão simples e tão claramente? Como é que você consegue isso? Aonde que você aprendeu isso? E eu perguntei muitas vezes. E quando Luiz Falivene e eu organizamos o livro dos professores do IPPGC, esta foi uma das perguntas que eu mais fiz ao Moisés. Moisés, como é que você escreve sem citar?
outros autores. Ele não cita. Os livros dele não têm citação. E ele fala tudo que ele quer falar. E eu tanto insisti que um dia, quando a gente estava trabalhando esse livro, Psicodrama, Arte e Cultura, ele disse assim para mim: ó, Júlia, eu acho que eu aprendi no seminário. Eu acho que eu aprendi antes de chegar no psicodrama. Aí eu não podia aprender naquele lugar onde ele aprendeu, mas eu admiro a capacidade de escrever com simplicidade, sem citação e sem rascunho. Ele já escrevia e saía pronto. E então eu quero homenagear um escritor que eu tinha vontade de saber escrever como ele. É isso. Bem, Júlia, adorei a história. Miriam, podes falar. Posso falar? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Você apagou a câmera. Sumiu a tua imagem. A imagem. Ah, não tem importância, fica só a voz, já está bom. Miriam sendo Miriam. Bom, quando eu recebi o convite, primeiro, muito obrigada. Eu acho que dizer um tributo ao Moisés Aguiar. Eu pensei que seria o que é que seria um tributo ao Moisés Aguiar. Eu vou dizer rapidamente, não vou contar dos nossos 25 anos de convivência, mas eu não conheci o psicodrama pelo Moisés. O psicodrama me levou ao Moisés. Eu fui aluna dele e aí nos conhecemos. E acho que todo o tempo da nossa convivência ficou muito evidente, acho que esse é o maior, que ele foi essencialmente um professor. Eu o conheci como professor e vivi toda a minha vida vendo o Moisés atuar como um professor e acredito que era o que ele mais tinha prazer em fazer. Então, de pegar alguém pelas mãos e conduzir essa pessoa para onde quer que essa pessoa quisesse andar. Então, o meu agradecimento ao Moisés, não à pessoa, mas ao professor, com quem eu sempre aprendi muitíssimo. Acho que continuo aprendendo. E ao longo da nossa vida e mesmo depois, até o final da vida, ele foi essencialmente um professor e alguém que gostou de conduzir as pessoas, conduzir para onde a gente queria ir. E acho que esse tributo, isso que vocês estão fazendo, ele ficaria realmente muito feliz, porque o que ele mais curtiu fazer, o que ele mais foi isso, ensinar e trazer para as pessoas as ideias dele. Que as ideias continuem, vocês estão fazendo isso, continuando. Eu tenho só para na linha das historinhas, muito antes de conhecê-lo, eu me formei. E a minha carteira, quem é psicólogo aqui sabe, a nossa carteira profissional do CRP tem a assinatura de quem eram os dirigentes. Quem assina a minha carteira de psicólogo é ele, antes de conhecê-lo. Então, são marcas na minha vida, até escritas, e que, como um tributo a ele, eu penso que eu tento fazer o meu trabalho o melhor possível. Obrigada. Beijos, Miriam. Lindo, Miriam. Obrigada, Miriam. Beijos.
Beijo. Saudades, Miriam. A gente se encontra. Eu não sei levantar a mãozinha aqui, eu queria falar, mas a Valéria está na frente. Tá, a Val fala e aí depois você fala, GG. Pode falar, Val. Vou falar bem rápido, tá, Genu? Eu gostaria de ler, eu gosto do Moisés como um grande mestre, assim que ele foi. Ele incentivava muito a gente em tudo. E a gente teve o prazer, a Cláudia Fernandes, não sei se ela está aí ainda, também participou. Eu, a Cláudia Fernandes, a Cida da Vole, acho que a Xê também participou. A gente participou de um. Não foi, Xê? Sim, no grupo de teatro espontâneo. E a gente fez esse teatro espontâneo em muitos lugares de São Paulo. A gente fazia uma apresentação de teatro espontâneo e depois, na outra semana, fazia tipo um processamento, comentava como é que a gente tinha sido, as entradas como atriz ou não, como é que tinha sido, como é que, enfim, comentava a direção, comentava o trabalho de ator, comentava do espetáculo teatro espontâneo como um todo. Teve uma época que a gente foi a uma pizzaria, fazia a apresentação numa pizzaria na Vila Madalena, e que foi muito legal. Teve uma época que a gente ficou no palco lá da Nau de Ícaros, que é um lugar, que é uma escola de circo. Era um prédio na Rua Girassol e tinham vários espaços assim teatrais, a gente tinha um palco mesmo e fazia o psicodrama lá. Tinha um outro palco que a gente fazia, que era numa escola de música na Cardeal Arco-Verde. Estou falando das ruas porque os paulistas conhecem, né? Mas, enfim, alguns também podem conhecer. E lá a gente fez os 7 pecados capitais, né? E eu sempre queria dirigir, eu estou só lembrando uma coisa, eu sempre queria dirigir e caiu para eu dirigir o tema preguiça. E aí eu não sei como é que eu fui fazendo, aquecimento, não sei o quê, e todo mundo fez uma imagem de preguiça e todo mundo deitou no chão. Eu falei, eu não conseguia fazer as pessoas levantarem de novo para continuar. Então, assim, até esse espaço para aprendizados, assim, e para situações, assim, de se jogar, se arriscar em determinada situação, aconteceram e ele era muito continente. A gente depois podia conversar e discutir sobre os psicodramas, assim, a gente aprendeu muito. A partir dessa experiência dessa experiência também, lógico, tiveram muitas outras, mas que ele, quando a gente processava, ele tinha um computadorzinho assim pequenininho, era o único que tinha, e escrevia lá e tal, processava, ele ia escrevendo, digitalizando ali o processamento que a gente estava fazendo, as questões todas que a gente levantava, as dificuldades, enfim. Então, até nesse livro, Teatro da Espontaneidade, eu tenho muito orgulho que ele agradece esse grupo dessa época, assim, foi muito bacana, a gente aprendeu muito, muito, muito. E ele sempre batia nessa tecla de que a origem do psicodrama é o teatro espontâneo. Eu concordo com ele. Hoje, eu concordo com ele. Mas é isso aí. Muito bem. O GG, infelizmente, a gente está, né, com o tempo, né? Estamos ali no limite, então o GG vai ser o nosso último, né? A compartilhar. Vou falar só 2 coisinhas, que o Moisés foi o grande formador de professores do Instituto de Psicodrama de Campinas. A gente tinha um grupo de alunos já formados, ele resolveu fazer de um grupo para a gente fazer os nossos trabalhos de conclusão de curso, que ninguém tinha coragem de fazer a tal tese para concluir o curso. E esse grupo que foi formado foi o que resultou nos professores do Instituto de Psicodrama. Devani, Luiz Contro, eu, Bernadette, Ângela, e vou esquecer, a Miriam, e vários, a Júlia, não sei se participou desse grupo, ele orientou todos nós, né? A outra coisa rapidinha que eu gostaria de fazer é que antes desse nosso encontro, eu fiquei pensando qual seria o comportamento do Moisés nessas eleições, o que ele faria com o teatro espontâneo nessa situação que nós vivemos de pré-eleição.
O que Moisés proporia agora, esse governo de transição, com a sua criatividade e a sua postura política, como o Alexandre falou, que a gente sempre admirou. Eu fico imaginando as coisas que ele proporia para nós nesse momento que o Brasil está vivendo. Um abraço a todos, um beijo. Obrigada, Gigi. Para a gente finalizar, né, chegando no Posso final. só falar uma coisinha rápida, Sim. Janine? Não, é que eu estou aqui, eu sou do Rio, e eu conheci pouco, conheci bastante o Moisés, porque a gente fez um grupo que vinha do Rio e pegava gente de São Paulo. E para mim aqui está sendo uma grande emoção, porque foi anos 80, e aí eu quero dar um beijo não só no Moisés, mas na Miriam, na Júlia Mota, em várias pessoas que eu estou vendo aqui, que é o Luiz Falivene, enfim, várias pessoas daquela época, e era muito bom, e através do Moisés eu conheci o Ferrara e a Maria Helena Garavelli. E eu agradeço demais. E ele falou, a Maria Helena uma vez falou para mim, num congresso, ela falou, você é atriz? Eu falei, sou. Ela falou, então sobe no palco agora que eu estou precisando de uma pessoa. Então foi muita roda, muita viagem. Que legal. Obrigada, Janine. Miriam, você está com a mão levantada? Não. Porque você quer falar de novo ou da outra vez ainda, né? Tá bom. Fiquei catatônica aí com a mão. Não é nada. Não. Bom, nós vamos passar um vídeo super curto, de 1 minutinho. Enquanto a gente passa esse vídeo de Moisés, eu gostaria que vocês pensassem qual foi o grande legado que Moisés deixou para vocês. Uma frase, ok? Assim, o que vocês aprenderam, ou quem está conhecendo hoje Moisés, né? O que percebeu, o que tá levando daqui, quem conviveu com Moisés, qual foi o grande legado que deixou na sua vida, pessoal, profissional? Enquanto a gente assiste esse vídeo, eu gostaria então que vocês fossem pensando nessa situação, numa frase que represente. Espera aí. Uma frase. Abram o áudio ou podem escrever aqui no chat. Qual o legado de Moisés para vocês? Generosidade, amizade, troca. Acolhimento e inclusão. Teatro e estética. Acredita. Vem para Tietê. Você é atriz e eu sou professor.
maravilhoso na lembrança de tantos amigos. O trabalho é bom quando elogiam o grupo e não o diretor. Moisés Aguiar. Viva o teatro espontâneo, viva o Moisés. Envolvimento, participação. Muitos aprendizados, múltiplos. Criatividade e solidariedade. Simplicidade e sabedoria. Eu Para convido ser a todos. vivo entre nós. A anarquia é necessária. Fala a verdade. Acolhimento e atualidade. Obrigado, Moisés. Você faz muita falta. Inquietação. A gente quer agradecer a presença de todos e sugiro a gente finalizar esse momento com uma grande salva de palmas para Moisés Aguiar. Quem pudesse levantar, abrir o seu áudio e aplaudi-lo de pé por toda a sua trajetória, todos os seus ensinamentos. E a gente finaliza aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Vivi, gostaria de falar mais alguma coisa, em especial os nossos convidados, né, que estiveram aqui, a Gelsi, o Tom, Alexandre, Darclé, e todos, com certeza teríamos muito mais histórias, muito mais grandes ensinamentos para a gente compartilhar. Obrigada por todos. Obrigada, Vivi, pelo espaço e por me incentivar. Muito parecida com Moisés nesse sentido. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de ver meus professores e de ver meus amigos aqui novamente. Muitas saudades de todos vocês. Beijo, queridos. Obrigado pelos reencontros. E se repitam, que tenhamos mais encontros assim. Parabéns. Que a gente possa continuar valorizando a obra dele, que hoje já está misturada com o psicodrama, de um jeito que ele foi tão rejeitado, e hoje, né, poder glorificar isto que está já entranhado no que nós aprendemos, a ousadia. Que lindo, Rosane. Tchau, gente. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada, viu, Raumer? Obrigada, Raumer. Gente, estou no Spotify, tá? Estou no Spotify. Quem quiser ouvir, eu estou no Spotify. Viu, que legal! Beijão, Raumer. Muito bom lembrar o nosso tempo, viu? Muito, muito bom. Muito bom. Muito tchau, bom. Gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Muito